Oi, gente. Meu nome é Clarinha. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Interespectrando. Hoje é sábado, dia 17 de junho. Calma aí, galera, eu errei. Era dia 14. E quase um mês depois eu voltei aqui para episódio novo. Bem, agora já é uns 10 e alguma coisa da noite. E eu vou fazer uma live, porque faz quase um mês já que eu não faço. Enquanto isso, eu vou me arrumar e falar sobre alguns pensamentos que eu tenho tido ultimamente. Eu bati 2.000 seguidores hoje no Instagram. E esses dias eu postei nos stories um trecho do anime Fumetsu no Natae, que é basicamente um anime de um ser imortal, entre aspas, de um monstro, entre aspas, que consegue se transformar em várias criaturas. Enfim, eu não quero dar muito spoiler, mas eu tô assistindo ele e, tipo, eu tô gostando muito. É engraçado como algumas coisas nos encontram, né? Porque, tipo assim, eu tinha começado esse anime, na verdade, lá em 2023, aproximadamente. E aí, o que que acontece? Eu assisti uns 5 episódios, 2023, 2022, acho que foi 2022, sei lá. Eu assisti uns 5 episódios e parei, tipo assim, não dei continuidade e deixei ele de lado. E do nada esse ano eu tava pensando em alguma coisa pra assistir e eu lembrei dele. E aí, em um dos episódios, um personagemzinho lá, tipo, se questionou sobre a questão do uso das máscaras. Das máscaras, ele falou de modo literal, porque ele realmente usava uma máscara. Então, ele tinha o rosto meio deformado, também não quero dar spoiler do porquê, mas ele tinha o rosto deformado e em um momento da série ele tirou a máscara e se perguntou: o que será que eu sou sem essa máscara? Será que sem ela eu sou considerado humano? Mas que droga! Pra que isso? Desgraçados! Eu preciso dessa máscara. O que acontece se eu ficar sem ela? Quer dizer que sem isso eu não posso ser humano? E a partir desse momento que ele teve esse insight, ele decidiu que não ia usar mais ela e decidiu se livrar dela nesse episódio. Gugu, e a sua máscara? Eu joguei ela fora. Mas por quê? Era abafada. Me sinto melhor sem. E aí eu postei esse trecho nos stories do Insta e um seguidor meu respondeu. E ele colocou mais ou menos assim. Ele falou que a gente sempre vai ser, sempre não sabe quem a gente é, tipo, a gente sempre vai ser desconhecido para nós mesmos. E isso, velho, alugou um triplex na minha cabeça de um jeito, porque, tipo, eu já tinha tido esse pensamento de que, tipo, pô, eu nunca vou me conhecer por completo, ninguém nunca vai se conhecer por completo. Mas, tipo, sabe quando você tem insights e ao longo do tempo você vai esquecendo deles, sabe? Tipo, porque aí as coisas vão acontecendo e determinados pensamentos que você tinha, eles meio que somem. Velho, isso veio pra mim de um jeito, porque, tipo, eu enxergo muito que todos nós somos mini-universos. Eu gosto muito de um podcast que se chama Para Dar Nome às Coisas. E a Natália, que é a dona do podcast, ela sempre começa: oi, tudo bem? Como está o seu mundo dentro desse mundo? E eu acho isso muito bonito, tipo, a forma que ela aborda, sabe? A entrada do podcast. Tipo, é literalmente isso. Todos nós vivemos mundos dentro dessa realidade. Então, e é incrível que a gente é um mistério para nós mesmos. Tipo, a gente nasce, a gente não sabe de onde a gente veio para onde a gente vai. Eu tô falando e eu já tô tendo uma leve crise, porque é muito estranho a gente ter a capacidade de falar, eu ter a capacidade motora de estar passando a maquiagem na cara, a capacidade intelectual de estar desenvolvendo uma frase, a capacidade motora de, tipo, produzir um delineado, de me comunicar. É, tipo, é muito doido isso tudo. E a gente nunca vai saber o porquê que a gente fala de determinada forma, porquê que a gente se relaciona com as pessoas de determinada forma, porque, tipo, meio que nossa experiência é tudo que a gente tem, mas ao mesmo tempo ela tá totalmente fora do nosso controle, né? Isso é bizarro. E
Como eu falei, tipo assim, é muito doido como essas coisas nos encontram, porque na época que eu assisti o anime, eu não tinha dimensão. Tipo assim, eu já tinha alguns insights, mas tipo, isso bateu muito forte agora pra mim, porque eu tô pensando mais sobre esses pontos, sabe? E eu também, hoje, acabei de terminar, é bom, o livro Oração para Desaparecer, da Socorro Racioli, que eu também não quero dar muitos spoilers, mas basicamente mostra a história de uma mulher, tipo assim, primeiro episódio não, primeira página é de uma mulher que tá sendo desenterrada viva. E assim, durante a história de todo o livro, ela não sabe a própria identidade. Então ela literalmente vive no mistério, tipo assim, ela viveu uma vida, não sei quantos anos, e ela simplesmente acordou, tipo assim, toda machucada, desacordada e tudo mais. E ela, tipo assim, não sabia de onde ela tinha vindo, ela não sabia o que ela não sabia nada da história dela. Durante o livro, isso vai sendo desconstruído e ela, depois, no final dele, descobre de onde ela veio. Mas, velho, tipo, se a gente já acha um mistério, a gente, tipo assim, nossa existência, sabendo da existência dela, tipo, aí tem registros físicos, fotos, ou, tipo, o que outras pessoas nos falam. E nossa própria experiência, a partir do momento que a gente vai criando consciência, né, a gente tem ela também, que é importante. Mas imagina você, tipo, acordar sem saber de nada que você passou na sua vida toda. E é muito doido porque ela encontra um cara que ela se apaixona. E, tipo, uma das coisas que ela fica meio que bitolada é com o fato de que ela tem medo que ele não ame mais ela depois que ela descobriu que ela era na vida passada dela. E, tipo, ela tem medo dela descobrir a própria identidade e ele não amar mais ela, ou ela não conseguir mais tolerar, sabe, quem ela é. Isso é muito louco, porque. Ai, não quero dar spoiler, mas ele continua amando ela do mesmo. Já dando spoiler, né? Ele continua amando ela do mesmo jeito depois que ele descobre a identidade dela e diz que vai continuar amando ela e amando até ainda mais. Véi, eu achei isso tão bonito. Eu não sei nem explicar a dimensão. Mas eu acho muito engraçado como, tipo assim, a gente vai consumindo as coisas e nosso cérebro vai fazendo esses links. E, na verdade, tá tudo conectado, né? Mas é muito doido, né, véi? Que a gente existe. Que tem gente que vai escutar eu falando isso aqui. Que, na verdade, agora eu tô sozinha no meu quarto falando as coisas da minha própria cabeça. E eu acho muito doido, sabe? Que a gente nunca vai se entender por completo, que às vezes a gente tipo, é muito cruel com nós mesmos e a gente fica decidindo as coisas a partir de determinados pressupostos que às vezes são equivocados e foram só conclusões que a gente tirou também a partir das nossas experiências, claro. Mas a gente nunca vai ter, tipo assim, a dimensão do que a nossa existência compreende. Porque, tipo, o livro também fala muito sobre ancestralidade. E é doido também que antes de a gente existir, precisaram muitas e muitas e muitas e muitas gerações, né, velho? Isso é muito doido. Ai, velho. Ai, eu lembrei de outra coisa. Esses dias passou um vídeo de um cara na minha For You, que às vezes a gente, tipo assim, se pergunta, será que eu tô progredindo? Será que eu tô melhorando? Porque às vezes a gente se sente, pelo menos eu, né? Me sinto estagnada ou algo do tipo. E aí, quando eu me sinto assim, eu gosto de pensar o que esse cara falou. Você trocaria você de agora, tipo, você de um ano atrás? Véi, eu não trocaria, sei lá. Tipo, às vezes eu me comparo com versões antigas, isso aí é até uma coisa que eu falei no último episódio, né? No último vídeo aqui no YouTube e último episódio no Spotify também. E é engraçado isso. Porque por mais que eu tivesse, sei lá, talvez um período melhor e tal, mas com relação às minhas inquietações, eu sinto que ao longo do tempo algumas coisas vão melhorando, sabe? A partir do que eu vou aprendendo, dos insights que eu vou tendo. E eu vou entendendo um pouco melhor do que é esse universo que é ser eu. Eu acho que a gente tende a nos tratar de maneira muito negativa, sei lá, pelo menos eu percebo isso em mim, né? Não sei se é uma coisa individual, mas acredito que não também. Mas é muito doido
como se a gente se acostuma a esquecer dessas camadas. Tipo, no dia a dia a gente não lembra, só vai vivendo e se deixando levar pelo cotidiano. E eu tenho muito medo disso, sabe? Eu acho que quando a gente vai morrendo aos poucos é quando a gente vai perdendo a esperança em novas formas de pensar. Elas sempre existem, mas a questão toda é que às vezes a gente esquece e acaba levando determinadas narrativas como se elas fossem a base do que a gente é, sei lá. Eu não sei se vocês estão pegando essa brisa, mas eu sei que ela faz muito sentido pra mim e eu fico muito, sei lá, sensível quando eu lembro dessas questões, sei lá. Às vezes eu fico, porra, eu vivo o tempo todo meio que evitando pensar nesses bagulho. Caracas, tem 10 minutos de podcast já. E eu ainda nem terminei o delineado. Eu não sei nem o que eu tô fazendo, pessoal. Eu só vi uma referência no Pinterest, que eu nem tô com ela aqui. Só tô com a memória muito ruim na minha cabeça. E eu tô fingindo que eu tô sabendo o que fazer aqui. Na frente de vocês. Pra não passar tanta vergonha. Mas até que eu tô gostando. Tô fazendo umas bolotas. E é isso que vai ficar mesmo. Mas muito feliz que a conta tá crescendo, que tá chegando mais pessoas pra me acompanhar e tudo mais. E é isso, acho que eu vou terminar o episódio, porque eu não sei se eu tenho mais o que falar. Normalmente eu fico em silêncio quando eu vou me maquiar e só... Ah, pra quem tá no Spotify, eu tô me maquiando. Eu acho que eu falei isso no início do episódio, mas já não lembro mais. Eu só fico em silêncio e é um momento bem relaxante pra mim. Eu fico em silêncio, escutando uma musiquinha. Inclusive tá a Aline, que é no fundo. A gigante. Não sei se eu gostei disso aqui. Tá bem diferente um olho do outro. Mas o que vale é a intenção, né? Agora eu vou fazer alguma coisa aqui pra finalizar. Porque também eu já tô ficando com um pouquinho de sono. Por conta do horário. Eu sempre tenho essa mania de ficar procrastinando os bagulho. E começar muito tarde, né? Enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio e que eu não demore tanto pra vir aqui fazer outros. O que eu acho que, na verdade, vai acontecer, mas eu acho que esse, pelo fato de eu estar me arrumando, eu fiz com muito mais fluidez do que o último. Eu senti que o último foi tipo um parto pra mim fazer. Eu não sei nem se vai ter alguém que vai escutar isso aqui até o final. Porque, sinceramente, 12 minutos de diálogo interno são poucos capazes de tolerar. Isso se já não teve gente que colocou esse negócio aqui 2 vezes. Eu acho que eu vou fazer que nem a Lela Brandão no Gostosas Também Choram, no podcast dela, que quando chega no final, ela pede pra comentar um emoji se você chegou até o final. Então, se você chegou até o final, que eu acho que eu vou ficar assim mesmo, porque eu tenho que ir pra live, né? Acho que já deve ser umas 11 horas da noite, se pá. Mas se você tá aqui até o final e acompanhou isso aqui até o final, manda um pincel nos comentários do TikTok não, do Spotify ou do YouTube. E é isso, pessoal. Muito obrigada a quem ficou até aqui. Um beijo e até o possível próximo episódio. Tchauzinho.